Quando considera o enleio que uma experiência pode trazer, isso vai, de alguma forma, falar de uma consequência que volta para mim e que, se eu tiver condição de fazer aquela leitura adequadamente, vou conseguir perceber aonde preciso chegar. Em passo concreto. Em Ação e Reação, no capítulo Entendimento, André Luiz vai dizer de um enleio, um processo redentor de uma moça que, nesse afã da ação e reação, causa e efeito, ofereceu uma palpitante material para a análise dessa conjuntura. E começou a discorrer sobre a pena, a expiação de Laudemira, que ela vivia na atualidade da sua existência corpórea e que havia espirrado de pesado, difícil débito que ela havia contraído, perpetrado há pouco mais de 5 séculos, uns 500 anos atrás, da atual existência vileitorial dela. Ela era uma dama, ou seja, ali de uma família, de um berço real, com uma situação, uma condição elevada na hierarquia de autoridade na corte de Joana II, rainha de Nápoles, que vai aí do período entre 1414 a 1435. E tinha 2 irmãos de sangue que retificava e apoiava a sua loucura no domínio, no esmagamento do outro, na vaidade, no orgulho. Ao se casar, ela percebeu no cônjuge alguém que seria um entrave, um obstáculo, uma pedra ali para o desdobramento e o acontecimento da leviandade, do disparate que lhe marcava o caráter, a moral. Isso fez com que constrangesse ele, o levasse a enfrentar, a tomar a frente do punhal dos favoritos, onde, ao receber esse golpe em arena de batalha, veio a ser arrastado para o desencarne. Quando ela ficou viúva e tendo o porte
de muitos bens, isso fez com que ela subisse degrau afora na prestigiosidade mundana, que dá o confete, o prestígio fácil, e teve uma atitude que foi considerada importante ao facilitar e auxiliar o casamento da rainha, que era viúva de Guilherme, duque de Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de Lamarck. E com esse lance, ela passou a ficar consociada no sentido de aventura, de baixo nível, num tipo de cumplicidade adentrando dissipação, devassidão, prazer, ócio. E com isso, ela perturbou, prejudicou a conduta, a postura e a moral de muitos homens de bem casados e arruinou, debelou a construção, arcabouço doméstico, que eram dignas, limpas, elevadas, nobres, vindo a prejudicar muitas mulheres do seu tempo. E mesmo tendo recebido bendita, sagrada oportunidade de orientação, de auxílio, de educação, ela menoscabou esse arsenal crítico que foi na direção dela e aproveitou-se, usou essa nobreza rélia, precária, para se desvairar e acumpliciar, adentrar no crime, na passionalidade, na sombra e na irreflexão. Quando ela veio a desencarnar, ela estava nesse momento no fastídio, na cume, adorno de uma opulência, de um excesso e abundância material, aí no meado do século XV, 1450 em torno, e desceu a terrífica, medonha profundeza, gema infernal de treva, onde veio a padecer e a sofrer o assédio, a insistência de feroz, tenebroso inimigo que não havia perdoado e se esquecido do seu delito, do seu erro, da sua deserção, do seu acompliciamento no dolo.
E nessa região de treva, umbra, densa, ela padeceu por mais de 100 anos. Mais de um século ela ficou nessa vibração trevosa, subcrostal, com a mente imersa, estacionada na ilusão e na confusão, no engano, no obumbro, ao qual ela havia optado, na lama, e voltou à carne por 4 vezes sucessivas. Ela mergulhava via berço e saía via túmulo, em 4 mergulhos respectivos, um após o outro, onde passava por cruciante, dificílimo problema e enigma expiatório, o que foi possível devido à intercessão e à prece de amigos, benfeitores do plano superior, espiritualidade maior. E no decurso desses mergulhos e saídas da carne, ela, é verdade que abraçou novos compromissos, novos deveres, mas ela fez essas manobras subsequentes de mergulhar e sair da carne no sexo feminino, onde experimentou e viveu pavoroso, terrífico vexame, indignidade, desonra, afronta, humilhação, da parte de homem sem escrúpulo e sem dignidade, que lhe asfixiava e lhe subtraía todo sonho. E nessas 4 existências, ela permaneceu na sombra, nessa ilusão, que veio a prejudicar o que ela poderia aproveitar enquanto reencarnada. Porque quando eu me permito mergulho no abismo de longo curso, numa trajetória que se estende, devido ao meu acompliciamento nessa delinquência, nesse descompasso, eu vou precisar de tempo para ir saindo disso, pouco a pouco. Por isso que, quando eu entro na carne e saio com uma vibração abissal dentro de mim, eu não vou resolver num salto e numa existência tudo que carrego. Eu vou fazer esse ioiô berço túmulo, mas nesse ping-pong eu vou trazer comigo desajuste, desatrelo e mal, que não vou ter como resolver e sanar de um momento para o outro, num piscar de olho. E aqui entra a questão do pagamento e da solvição de dívida parcelado. Visto que, se eu fosse constrangida a pagar num gole
o que pesa sobre mim de deserção, de débito, de lama, eu ia ser esfacelada. Eu não ia ter condição de avançar de forma lúcida. E a misericórdia divina sabedora disso, ela parcela em juro infindável, a título precário, para que seja possível a minha reaproximação, o meu rente-rente com o credor, com aquele a quem lesei reencarnado no respectivo corpo de carne. E mesmo que eu esteja jundida, acoplada à treva, eu estou naquele esquecimento, onde não há barco que vivia antes de entrar naquele corpo de carne. E isso funciona à guisa de fortificante, para renovar e retemperar minha força. E essa moça em específico, ao padecer e sofrer tremendo, pavoroso golpe, no orgulho, na vaidade cristalizada, empedrada que tinha, que funcionou à guisa de um retempero, de um despertamento para ela, que veja, na verdade é uma bênção que ela recebeu enquanto experiência. Mesmo em meio a isso, ela acabou contraindo e caindo novamente, levando nova bagagem de débito, vez que houve um momento que ela não conseguiu silenciar e vencer a aversão, o nojo instintivo, diante de inimigo ao qual ela devia, seja obediência, mão estendida, apoio, trabalho. E chegou inclusive ao infortúnio, ao ponto de mergulhar uma criancinha que ainda não ensaiava o primeiro movimento de passo. E ao afogar esse serzinho, ela intentava ferir, prejudicar a senhora do lar em que servia de ama para ela, ali para ampará-la. Na tentativa de se vingar, de revidar crueldade, perversidade que foi insetado na direção dessa moça. Então ela comete um infanticídio de uma criança ainda pequena, no início ali da sua retrajetória na encarnação, com um sentimento vingativo, e acontecia de, ao viver o trespasse, ela voltava para uma zona de expungimento e purgação, de onde ela tinha vindo, conseguia alguma vantagem, algum facilitamento de balança da sua conta moral, mas não acumulava valor expressivo, imprescindível, imperioso para que ela vivesse a libertação derradeira definitiva do cárcere de sombra em que se encontrava, visto todos sermos tardios, preguiçosos para decidir e agir, para pagar
nossas contas, nossos débitos, até o integral, ineludível sacrifício. E aqui entra a questão do afeto. Nós vivemos uma realidade onde o ficar é algo comum, banalizado. E tem-se a ideia de que se eu saio numa noite e tenho um envolvimento com alguém, ao dizer tchau, aquilo desaparece. Cada qual segue a sua vida. Somente que o débito que se instala na minha economia moral, quando eu tenho algum tipo de envolvimento com o outro, leviano, prazer pelo prazer, e o despeço, vai reverberar numa energia degenerada que vou levar comigo. E num possível agravamento da minha situação, caso esse outro não saiba lidar com o meu afastamento. Porque, veja, quando existe um envolvimento entre duas pessoas afetivo, não sei divisar até onde o outro está preparado para o afastamento. Tem a clareza de que precisará se afastar e está disposto a seguir a sua vida sozinho, sem a presença daquele alguém que esteve com ele. Se adentrar uma revolta e uma subversão que envolva o relacionamento que aconteceu, aquele que participou leva essa mala, essa bagagem, essa conta. E é incontável, inabordável a quantidade de loucura, de assassinato, de suicídio que acomete almas encarnadas devido a envolvimento afetivo leviano. Ou a própria incapacidade de estar naquele relacionamento, de enfrentar aquele reencontro, quando é esse o caso, e de sublimar, dessa vez acertar no auxílio a esse outro. Por isso, é preciso que tenhamos muita cautela naquilo que temos de atitude na direção do outro e no que defraudamos de ideia e de estímulo para quem está ao nosso lado. Mesmo quando se considera um método contraceptivo, isso é criminoso. Haja visto que um casal que esteja num namoro, ele precisa caminhar para uma estabilidade de um lar e receber aqueles espíritos que precisam reencarnar através deles. E não acomodar numa contracepção
que só faz fortalecer o prazer pelo prazer, descompromissado. Divaldo Franco, certa feita, comentou que antes tomar o anticoncepcional do que abortar. De fato, se estou numa situação que, ao vir um filho, posso correr esse risco desse infanticídio, eu preciso tomar um contraceptivo para me proteger disso. Um anticoncepcional que não é abortivo. Porque existe o DIU, que é um contraceptivo abortivo, que deve ser evitado a todo custo. É imperioso que não se use um contraceptivo que aborta. Mas, em sendo o anticoncepcional de pílula não abortivo, antes usar ele do que abortar. Mas, num nível de despertar para a realidade, cumpre considerar que, no envolvimento com o outro, preciso caminhar para a abertura à vida. Porque duas pessoas se unem, geralmente com compromisso de receber espíritos que, antes de retornar do mergulho de carne, já estava combinado que nasceria ali, naquele seio familiar, a partir daquele relacionamento daquele casal. E acaba que existe uma chuva de estímulo para sair numa noite, beber, fumar, ficar com alguém e ir embora. Ocorre de degenerar numa droga, num alcoolismo inveterado, em briga, acidente, e o supracitado, loucura, crime, suicídio indireto, que implica esses envolvimentos passionais e descompromissados que pulula. E aqui entra a questão da ideologia de gênero, que é uma alucinação coletiva, que só faz tentar arrastar para o descompromisso e o caos moral. O débito moral. Por isso, a importância de alertar, porque num envolvimento descompromissado eu vou levar a energia degenerada que aconteceu ali e posso fazer parte do suicídio do outro, caso isso venha ocorrer relacionado ao envolvimento que houve comigo, que me procura e que vou ter que dar conta do que aconteceu. Vou precisar ressarcir o outro daquela ferida destrutiva que vibrei, que gerei nele, do golpe que desferi no outro. E vou trazer a lembrança dessa sinuosidade, sem repouso, até que conserte e refaça valorosa, com boa vontade,
serviço e empenho do reajuste, do refazimento da mente do outro. E isso diz da urgência de alertar, de aclarar. Visto que, como essa moça supracitada em ação e reação, eu posso passar pela experiência expiatória e complicar ainda mais minha situação. Caso não consiga superar o meu instinto sombrio e aquilo que vai voltar da minha experiência pregressa a me pedir reparação. Se eu já trago uma situação complicada e ainda pinjo no outro uma delinquência, uma desesperação, isso vai me arrastar para uma sombra que pode me algemar por tempo indeterminado aos ciclos das reencarnações inferiores, em que vou e volto nesse ioiô, como essa moça, a gastar defesa quantidade de reencarnação para tentar ir desgastando essa algema e que me aprisiona. Há uma experiência de subnível, de risco, perigosa, e que pela própria situação em que estarei, posso perigosamente contrair novo débito e continuar resvalada, atrelada à experiência de baixo nível. Seja aqui, seja no astral, porque indo para lá, voltando, vindo e voltando para lá, eu permaneço nessa energia degenerada.